em cima do Boca Juniors. E é para comentar um pouco mais aí em específico sobre esse jogo entre Corinthians e Boca Juniors que a gente recebe aqui ao vivaço o Cristiano Munari, que é jornalista que trabalha na Gaúcha Zero Hora, lá em Porto Alegre, e ele cobre também, faz um trabalho de cobertura no futebol sul-americano aqui, e por isso ele é nosso convidado, já tinha participado aqui do canal em outras ocasiões. Salve, Cris, boa noite, obrigado aí por colar com a gente. Boa noite, tudo certo? É um prazer estar aqui para falar sobre Libertadores, né? Um grande confronto entre Corinthians e Boca, um grande confronto, acho que dessa fase de grupos, né? Desde que saiu o sorteio, se esperava esse encontro entre os dois gigantes, né? De maior torcida do futebol argentino, uma das maiores torcidas do Brasil. Acho que todo mundo imaginava uma briga pelo primeiro lugar, né? Os dois se atrapalharam na primeira rodada, então acaba sendo uma briga pela classificação esse jogo, que torna mais emocionante. E o Boca que também chega com problemas, não é só o Corinthians depois do final de semana. O Boca passou por um momento de crise na última semana, venceu no sábado, mas no momento não está longe de ser tranquilo pro lado da Bomboneira. Cris, eu ia te perguntar exatamente sobre o momento do Boca, tipo, qual é esse Boca que chega ao Corinthians aqui pra gente iniciar o bate-papo. Mas antes, até de curiosidade, enquanto a galera tá chegando aqui na live, vai mandando perguntas também, o Vitinho vai salvando aí as perguntas para vocês, eu queria ouvir assim, uma visão de alguém, né, relativamente de fora sobre o Corinthians. Qual a sua visão hoje sobre esse time do Corinthians, que vai pegar o Boca Juniors nesse que você definiu como o jogo talvez de maior expectativa da fase de grupos da Libertadores? Acho que o Corinthians, a expectativa que o Corinthians gera em todos nós é de ser o time que pode se aproximar dos três que estão hoje com os principais elencos do país, né? Flamengo, Atlético e Palmeiras. As contratações que o Corinthians fez no ano passado, elas foram para isso, né? Só que, claro, que a gente tem que olhar que o Corinthians contratou muitos jogadores de idade avançada, né? E isso, para um calendário como o nosso do Brasil, é difícil, né? Então, o Corinthians vai ter que, muitas vezes, poupar jogadores, e aí depende nessa rotação de elenco se manter forte. Mas o 11 do Corinthians, ele é para competir com os melhores. E aí, a minha visão, desde o início desse elenco do Corinthians, ela foi no sentido de, para o Brasileirão é difícil, né? Porque o Brasileirão te exige ter mais fôlego para essa rotação de elenco. A Libertadores já não, né? Na Libertadores tu consegue, em 13 jogos, né? A partir do mata-mata ali depois, são 7 jogos, colocar sempre a força máxima, né? E aí vai dosar no Brasileirão. Então, o Corinthians, ele é assim, ao lado, pegar os três e o River, né, no contexto sul-americano, os três brasileiros, e mais o River são os 4 principais times, né? Os 4 que iniciaram como favoritos. Quem tenta se aproximar deles? Boca e Corinthians, né? Ambos com elenco, com jogadores para isso. O Corinthians começando um trabalho, o Vitor Pereira, e o Boca que há muito tempo não consegue ter um trabalho, né? Não consegue ter um projeto fora do campo, um projeto de treinador, de comissão técnica, desde aquela derrota para o River na final da Libertadores de 2018, com erros e acertos. O Schelotto fez um trabalho a longo prazo que deu 2 campeonatos argentinos ao Boca, que deu uma semifinal de Libertadores em 16 e depois deu uma final em 18. E aí o Schelotto sai porque não tinha clima para permanecer depois de perder a final para uma hora rival, não tinha clima. Só que as escolhas pós-Schelotto que foram ruins. Primeiro o Gustavo Alfaro, que foi um treinador que foi contratado quase como uma ideia de um antídoto ao Galhardo, né, ao Gajardo, de ser um cara que jogava de uma forma defensiva, que podia ser o cara para parar o River no eventual confronto. Veio o confronto na semifinal da Libertadores 2019 e não parou, né? O River passou, foi para a final. E depois, quando o Riquelme assume como vice-presidente de futebol, e o Riquelme é quem manda no futebol do Boca desde a eleição de 2020, ele primeiro apostou no Miguel Ángel Russo, que era foi o treinador do Riquelme no título da Libertadores de 2007, né? 13 anos antes, quando ele apostou em 2020. E o Russo, já em 2007, já não era um treinador incontestável no ambiente do Boca. Aquela Libertadores, a visão de muitos, e é a minha visão, o Boca ganhou muito mais por ter um Riquelme num nível altíssimo. Em 2007, o Riquelme tinha 28 anos, ele retorna da Europa depois de, em 2006, ter sido camisa 10 e titular da seleção argentina na Copa do Mundo, de ter sido o cara que conduziu o Villarreal a chegar numa semifinal de Champions. E o Riquelme só volta para o Boca em 2007 porque ele briga lá com o treinador, com a direção do Villarreal, vem para um empréstimo de 6 meses para jogar aquela Libertadores. E o Boca é campeão naquele nível. O trabalho do Russo não foi bom, ainda que ele tenha conquistado o Campeonato Argentino. Ele conseguiu ainda recuperar o Tevez teve um final de carreira muito bom, ainda com o Miguel Ángel Russo. E quando o Russo sai logo depois daquela eliminação para o Atlético Mineiro na Libertadores passada, assume o Bataglia, que quase como foi o Silvinho no Corinthians, né? Com menos experiência ainda, porque o Bataglia era o treinador do time reserva
do time B do Boca, ele assumiu inicialmente para ficar até o final do ano. Era para ficar até o final de 2021, mandato tampão. Acontece que as coisas não apareceu no mercado um treinador que desse uma certeza para o Boca de que fosse o cara para um projeto a longo prazo. O Batalla conquistou a Copa Argentina, que deu a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, e ficou. Mas ficou assim, é o cara que cada jogo ele tem que provar. É como o Silvinho iniciou a temporada no Corinthians esse ano. Se o Silvinho tivesse ganho os primeiros jogos do Paulistão, talvez estivesse aqui até hoje. E o Batalla vai estar nessa, o Batalla tem que ganhar. Ele está sempre tendo que ganhar. Ele já teve 2 ou 3 vezes pressionado, assim, naquele jogo ou ganha, ou o risco de sair é muito grande, e acredito que amanhã de novo. Se o Corinthians faz 2-0 no Boca, eu não sei se o Batalla vai comandar no final de semana no Campeonato Argentino. Nossa, esse é o nível de instabilidade que chega o Boca. Vou passar a palavra pro Tomás aí. Eu até continuaria o bate-papo aqui, mas, pô, revezando. Fala aí, Tomás. Fala, Cristiano. Prazer, mano. Cara, e o Batalla, foi boa a relação com o Silvinho. O Batalla é mais ídolo, né, do que o Silvinho no Boca, né? Tá naquele timaço do começo do século, e depois tá em 2007 também, né? Ele é campeão da Libertadores de 2007. Sim, tá nas 4, de 2000, 2001, 2003, 2007. É o único? 2007 como reserva, porque por muitas lesões que ele sofreu naquele período, mas ele tava nas 4 Libertadores desse século. Ele é o único, né, que tá nas 4. Eu tô viajando. Acho que, se eu não me engano, o Ibarra tá também. O Esqueloto tava nas 4, porque o Esqueloto em 2007 ele joga a fase de grupos e depois ele vai para os Estados Unidos, mas conta como campeão também. Sim, e o Batalla é o jogador com mais títulos na história do Boca entre os atletas. Então o cara. O Silvio tem uma história respeitável no Corinthians, mas não passa perto de ser esse nome, né? Pro clube. A visão, você falou, se ele perder aqui, eu acho que ele não fica. Você acha que o Boca vem com qual imagem? Assim? Ele vem com a imagem de vamos segurar, pegar um empate para. A quarta rodada não é Corinthians e Boca, né? A quarta rodada é Boca e Always Red lá na altitude, em Corinthians na Colômbia. Você acha que ele vem para segurar um empate? Porque assim, pegando no melhor dos mundos pro Corinthians, se ele ganhar do Boca e conseguir empatar com o Deportivo Cali, ele fica em perfeita condição. Ele precisa ganhar do Always Red em casa para se classificar, vai para a Bombonera para jogar por um empate. Você acha que o Boca vem aqui bem cauteloso, assim, um pouquinho diferente do que costuma aparecer? Então, entre as pressões que sofre, o Batalla tá na formação tática do time. E aí entra o Riquelme nisso. O Riquelme é um vice de futebol, como seria aqui no Brasil, sendo o maior ídolo da história do clube, né, ao lado do Maradona, ele se mexe na escalação, ele palpita na escalação. Ele quer que as escolhas do treinador sejam aquelas que ele prefere. Então, uma das polêmicas desse começo de temporada é a ideia do Batalla de jogar num 4-3-3. Então, ele aproveitando os extremas do elenco, o Vija, tem o Sálvio, né, tinha até o Pavon, que acabou negociando com o Atlético Mineiro, não está sendo utilizado pelo Boca, tem o Sebastião, o garoto, que tem muito potencial, é muito bom jogador, e o Riquelme insistiu na contratação de um engante, né, o Oscar Romero, né. Então, vocês conheceram bem o irmão dele. O Romero foi contratado nessa. O Boca tentou também, né? O Boca tentou o Ângelo, não conseguiu. O Ângelo foi pro Cruz Azul e acabou contratando o Oscar. Então, o Oscar é numa ideia do Riquelme de ter esse engante, essa figura desse jogador armador. Então, tem um tripé de meio-campo que ele monta ali e deve ter. Tem lá, o Paul Fernandes agora é o primeiro volante, né? Que jogava mais adiantado antes. Tem o Ramírez. E aí podia ter o Pulpo Gonçalves, que está punido, mas também tem o Medina, um garoto, então seriam 3 jogadores com uma capacidade de marcar e jogar mais do que o Romero. E o Romero entraria então como um 4º homem nesse time. Então o time deixaria de ter 2 extremas para ter o Benedetto, a figura do armador com o Romero e um jogador de lado de campo aí caindo a cada momento do jogo por um lado. Então o time do Batalla ideal seria um time com 3 atacantes, seria um time mais ofensivo. Seria um time que pudesse arriscar mais. Só que o Batalla é tão pressionado, ele já começa a fazer escolhas nesse sentido. Então, daqui a pouco joga com os 3 volantes, né? Mesmo que sejam todos os 3 sejam jogadores de qualidade de jogar, são 3 volantes, né? De jogar. E o Romero sendo o 4º homem para jogar só um dos extremas junto com o Benedetto. Quando o Boca ganhou o jogo do River, o Superclássico no Monumental de Nunes, ele jogou dessa forma, e o Boca jogou. No primeiro tempo, o Boca não chutou nenhuma bola a gol. O Boca não teve nenhuma finalização no primeiro tempo. O Benedetto estava voltando de lesão nesse jogo. O Benedetto sai no intervalo, entra o garoto Luiz Vasquez. O Luiz Vasquez, logo na primeira jogada, já finaliza. O Boca tem a chance, depois ganha com gol
com o gol do Vija, mas contra o River no Monumental, que é o jogo mais parecido que a gente pode ter com esse do Corinthians, né, pelo nível de adversário, foi o adversário mais forte que o Boca enfrentou até agora, ele foi com uma maneira de jogar mais cautelosa. Claro, porque também o River já se impõe, né? Naturalmente o River se impõe. É muito difícil um time na Argentina encarar o River no Monumental de Nunes. Mesmo o Boca é difícil. Então, mas pegando por qualidade de adversário, o mais próximo do Corinthians que ele enfrentou, o River, e também ele estava pressionado, ele optou por uma postura mais cautelosa, pelo menos no primeiro tempo. Cristiano, eu até imagino qual vai ser a sua resposta baseada nessa comparação que você fez, né? Colocando o Corinthians, guardado as proporções aí, nessa comparação com o River. Você considera o Corinthians favorito para esse jogo de amanhã? Eu não sei se favorito, porque também o momento do Corinthians não é de passar tanta confiança, né? Então, eu acho que é um jogo sem favorito. Acho que os dois times, os dois entregam menos do que podem até agora, né? Acho que isso é certo, assim, Boca e Corinthians deveriam estar jogando mais. O Boca não me passa muita confiança, né? Mas talvez o Corinthians antes do clássico de sábado pudesse passar até mais confiança quando ganhou do Botafogo, por exemplo, na estreia do Brasileirão, jogando muito bem. Depois, mesmo contra o Avaí, ser um adversário mais fraco, mas também jogou muito bem. E o Boca tem a favor, e aí que eu também acho que a gente tem que considerar, que além do River também teve o jogo contra o Estudiantes fora, o Estudiantes que hoje é o líder da chave, está classificado já para a fase de mata-mata da Copa da Liga, e o Boca ganhou do Estudiantes em La Plata. Então o Boca teve 2 jogos muito difíceis fora de casa, que conseguiu dar essa resposta, contra o Estudiantes, que era então líder invicto na chave na Copa da Liga, e o Superclássico contra o River. Tem o jogo ruim contra o Deportivo Cali, né, que é a lembrança mais recente, assim, pior, e o Boca que tem sofrido em casa. Então, o maior problema do Boca nesse começo de temporada é quando precisa propor jogo. O Boca não ganhou nenhum jogo na Bombonera ainda. O único jogo que ganhou como mandante foi um jogo que mandou no estádio do Vélez contra o Rosário Central, porque a Bombonera estava com um processo de mudança do gramado, o gramado não estava bom, jogou no estádio do Vélez e aí venceu o Rosário Central. Mas na Bombonera não venceu ainda na Copa da Liga Argentina, só venceu agora na Libertadores o Always Red. Então, é um time que ele tem muita dificuldade quando precisa propor jogo, mas ele acabou tendo esses 2 jogos fora de casa contra River e Estudiantes bons. Eu acho que não tem um favorito nesse jogo. Agora, talvez o Corinthians por jogar em casa, por pressão, pode ser... o empate seria o resultado mais que eu iria apostar. Assim. Só que esse Boca não me faz apostar nele. Né? Eu não consigo apostar no Boca contra ninguém. Tanto é que o Boca não ganhou do Lanús, que é o lanterna da Copa da Liga, na Bombonera. Não ganhou do Godoy Cruz. O jogo contra o Godoy Cruz é o jogo que o Batalla teve ameaçado. Foi o jogo na quarta-feira de noite, quarta-feira passada. O Boca só não perdeu por causa do Garcia, do goleiro. O Garcia, que é o goleiro veterano, esse jogou com o Riquelme, é o goleiro reserva, porque o Rossi está machucado. O Garcia também estava suspenso, e aí depois a gente fala dos suspensos do Boca na Libertadores, né? O Garcia tinha 2 jogos de suspensão, então não pôde ficar no banco nas 2 primeiras rodadas e vai jogar amanhã. E o Garcia foi o melhor em campo. O Boca não perdeu para o Godoy Cruz por causa do Garcia na Bombonera, e por isso que no outro dia, na quinta, eu acompanhava a imprensa argentina, o treino do Boca estava marcado para tarde, e a chegada do Batalla era prevista ali para 1 da tarde, meio-dia, e a imprensa argentina tratava muito maior a chance do Batalla sair do que ficar. E aí aconteceu que ele tomou a decisão de acreditar no trabalho, de bancar. O Riquelme e a direção do Boca acabaram não querendo demitir também por isso, pelo que representa o Batalla, né, como ídolo na história do clube, e também por não ter no mercado um treinador que fosse uma garantia, né? Então, de repente, tu vai demitir um cara que é um ídolo, vai gerar uma insatisfação com parte da torcida, com a imprensa, e não tem quem é que vai substituir. Né? Naquele momento chegou a se falar até no Cacique Medina, tinha acabado de sair do Inter, mas também o Medina fez um belo trabalho no Tajeres, mas depois do Inter aqui não engrenou. Será que tem tamanho para assumir o Boca? Será que conseguiria assumir o Boca tendo que enfrentar o Corinthians na terça-feira seguinte, já por Libertadores? Então, o Batalla acabou ficando também por isso, por não ter no mercado o treinador, aquele cara para assumir. Isso pesou com certeza. Se tivesse hoje um nome no mercado que fosse assim uma garantia, não sei quem seria esse nome, como já foi o Esqueloto lá atrás, quando o Esqueloto assumiu, que foi também durante uma Libertadores, que o 2016, o Boca começa mal a Libertadores com o Arrobarena, e aí o Esqueloto é o treinador que estava disponível, demitiram o Arrobarena e o Esqueloto assumiu, foi até a semifinal daquela Libertadores. Hoje não tem esse cara. Então, o Batalla também ficou por isso. A Arrobarena, para quem não conhece, também ex-jogador do Boca Juniors, fez 2 gols na final, né, contra o Palmeiras, ou foi na semifinal? Na final, no jogo dele de 2000. Todos esses são jogadores, né? O Esqueloto, o Miguel Angel Russo não é ex-jogador, mas era ex-treinador. O Boca tem tido dificuldade para olhar para fora do clube. Quando olhou foi para o Alfaro, não foi tão bem. Tanto que alguns nomes falados, por exemplo, o Ibarra, que ocupa hoje a vaga que o
o cargo que o Bataglia tinha. Hoje o Ibarra é o treinador do time reserva do Boca. Também se falou na possibilidade dele assumir. Né? O Palermo, que faz um bom trabalho no Aldosivi, também se fala, mas aí o Palermo tem aquela briga histórica que ele e o Riquelme ganharam todos os títulos possíveis no Boca sem se dar bem. Eles não se davam bem como jogadores, como companheiros. Então também colocar o Palermo nesse vestiário, se ele nunca se deu bem com o Riquelme, seria estranho, né? Estranho. Mas assim, o Boca também se olha muito pro passado também, quando se busca. Porque muitos deles viraram treinador. Até o Schiavi, zagueiro, também foi treinador já do time reserva e também fala em querer ter uma oportunidade. Até o De Rossi, o italiano De Rossi, que jogou 6 meses no Boca, que veio para uma relação que ele tinha de idolatria com o Maradona, jogar no Boca, depois faz parte da comissão técnica da seleção italiana. Até o De Rossi falou que sonha um dia treinar o Boca. Então, assim, tem muitos ex-jogadores que sonham em treinar o Boca, e por isso que o Boca tem essa dificuldade de olhar para fora do clube. E até colocando sempre, né, um rival querendo ser o outro, né, o sucesso do Galhardo no River deve ter alguma influência, assim, né? Você sempre total. O Galhardo, para quem não sabe, jogou muito no River Plate. Para mim, menos do que alguns dos citados aí, mas jogou muito no River Plate. Não, o Galhardo da história que ele construiu no River, ele é muito maior como treinador e como jogador. Ele é muito mais ídolo. Ele é, para muitos, o maior treinador da história do River. Como jogador, ele nunca teve perto disso. Foi um grande jogador, foi campeão de Libertadores, assim, mas nunca teve o tamanho. Né? Comparável ao que o Riquelme por exemplo, no Boca. Né? O Riquelme alcançou esse status como jogador. Cristiano, eu vou te fazer uma última pergunta. Você citou, né, na sua resposta anterior a volta do Garcia, que foi quem pegou a menor suspensão daquele bolo de jogadores do Boca pela confusão ali contra o Atlético Mineiro no ano passado. Os demais desfalques, qual o tamanho qual é o peso desses desfalques para esse Boca Juniors, assim, o quanto o Corinthians ganha com essa turma de fora, num comparativo ao que eles estão fazendo pelo Boca nas competições nacionais, em que eles não estão suspensos? Ou começar pelo Vija. O Vija é o principal jogador. O Riquelme até disse que ele é o jogador mais equilibrante do futebol argentino, né? Pela capacidade de drible que ele tem, de 1 contra 1. Nos piores momentos do Boca recente, tanto com o Bataglia quanto com o Miguel Ángel Russo, o Vija resolveu muitos problemas. Então, ele Agora, com a chegada do Benedetto, divide isso com ele. Né? Mas ano passado ele era o principal jogador, individualmente. O Vija são 6 jogos, ele não joga a fase de grupos da Libertadores. O Pavon, que agora está acertado com o Atlético Mineiro, também 6 jogos. E se o Pavon não tivesse esses 6 jogos, ele teria sido inscrito pelo Boca para jogar a primeira fase, e depois viria para o Atlético em junho, porque pode jogar a partir das oitavas, então ele também a gente pode colocar como um desfalque. O Rojo esquerdo é a zaga titular, e para mim, é uma das melhores zagas da América do Sul. O esquerdo também está machucado, mas igual não poderia jogar contra o Corinthians, porque ele tem 4 jogos de punição. O Rojo tem 5, então o Rojo só vai poder jogar a última partida. Além disso, o Zambrano, que é um jogador de seleção peruana, que deveria ser o mais titular do zagueiro, sofreu uma lesão, está voltando, agora foi relacionado e vai jogar contra o Corinthians, mas vem de algumas semanas parado. Quem deveria ser o companheiro do Zambrano na zaga, que é o Nicolas Figal, que é zagueiro do Independiente, que estava no futebol dos Estados Unidos, foi contratado por isso, pela dificuldade que o Boca tem de zagueiros, por não estar com seus 2 titulares. O Boca contratou um zagueiro para jogar com o Zambrano, que seria o primeiro reserva, o primeiro a entrar no time. O Figal está machucado. E aí tem o Gastão Ávila, que seria o 5º zagueiro, que é um garoto de 20 anos, que na temporada passada atuou emprestado no Rosário Central, fez uma boa temporada no Central e voltou exatamente também por isso, pela punição dos 2 zagueiros titulares na Libertadores. Também está machucado. Então o Boca não tem os seus 2 zagueiros titulares, que estão suspensos por aquela briga contra o Atlético Mineiro, o esquerdo e o Rojo. A Gastão Ávila está machucado, o Figal está machucado, então vai jogar o Zambrano, que a gente pode considerar que é o 3º zagueiro do elenco, vai jogar o Gabriel Aranda, um garoto de 20 anos que tem 5 partidas como profissional, que seria o 6º zagueiro do elenco. E o Aranda chegou a sofrer uma lesão no jogo há 2 rodadas atrás, e aí teve que jogar o Advíncula, o peruano lateral na zaga. Então, assim, boca de 6 zagueiros que o Bataglia tem no elenco, ele conta com 2. E um deles é o último desses 6 na hierarquia. Então, é um desfalque muito grande nesse momento. Não tem os 2, não tem a zaga, não tem o Vija, o principal jogador da frente. A boa notícia para o Boca nesse momento é que o Benedetto, que deixou o jogo no final de semana contra o Central Córdoba com desgaste muscular, até não treinou hoje, mas ele deve ir para o jogo. E o Salvio, que está há muito tempo sem conseguir jogar em alto nível. O Salvio sofreu uma grave lesão de ligamento cruzado em março do ano passado. Ele voltou em outubro, novembro do ano passado, mas nunca conseguiu recuperar
o melhor nível. E depois, agora teve uma questão, problema pessoal também nas últimas semanas. A esposa, né? Uma situação bem delicada com a ex-mulher. E no sábado ele jogou e fez os 2 gols do Boca. Então, meio que o Boca ganhou um jogador que não tinha, né? Porque na ausência do Vija, faltava esse atacante de lado de campo. E aí o Salvio vai pro jogo até ganhando a disputa com o Ceballos, pela projeção que a imprensa argentina está dando, deve jogar só 2 atacantes, Salvio e Benedetto. E aí o Ceballos, o garoto, que é um garoto de muito potencial, jovem, 19, 20 anos, acabaria ficando no banco para jogar daí o Romero. Mas o peso de salvo que assim, o Boca na estreia da Libertadores, quando perdeu pro Deportivo Cali, além dos zagueiros do Vija, também não teve o Paul Fernandes, que é o melhor jogador do meio campo. Então, dos 5 principais jogadores que o Boca tem, os zagueiros, o Vija, o Paul e o Benedetto, só o Benedetto jogou na estreia. Agora ele vai ter, pelo menos, o Paul Fernandes no meio campo. E aí essa recuperação do Salvio, que seria a grande notícia também, ao lado da lesão do Benedetto não ser tão grave pro jogo de amanhã. E o Aranda é o momento que ele pediu uma renovação, um aumento, né? Porque dessa vez falou, se eu só jogo, se aumentar meu salário, só tem ele para jogar, tá louco. Ele não era nem esperado que ele fosse jogar, né? O Gastão Ávila, que eu falei antes, que é um zagueiro canhoto, que foi emprestado no Rosário Central, o Inter tentou o empréstimo dele. O Inter, até conversava com as pessoas do Inter aqui, o Inter via como um jogador com potencial para ser uma espécie de novo Vitor Cuesta, né? Jogador para futuro. Eles queriam, então, emprestado, era uma indicação do Cacique Medina, o Inter queria emprestado com uma possibilidade de fixação do passe para compra posterior. E a resposta do Boca no começo do ano foi exatamente essa: não dá. No primeiro semestre a gente precisa dele para ser usado na Libertadores, e aí depois, a partir de junho, sim, porque daí o Boca, contando com seus zagueiros titulares, teria outros 4 jogadores mais experientes que o Gastão Ávila para utilizar. Então o Aranda está atrás do Ávila, né? O Ávila teve essa experiência de jogar no Rosário Central a temporada passada. Apesar de ser jovem, os dois terem 20 anos, o Ávila foi titular no Rosário Central na temporada passada, jogou uma temporada num clube importante do futebol argentino, né? Teve essa experiência. O Aranda nem isso, o Aranda caiu de paraquedas ali, né? Acabando virando, e fez até boas atuações, mas não enfrentou um ataque do poteiro do Corinthians, né? Também tem isso. Os jogos que o Boca teve recentemente no Campeonato Argentino, e também porque o Rojo pode jogar, então sempre teve um zagueiro experiente ao lado, que é o melhor zagueiro do elenco, Marcos Rojo, que dispensa comentário, né? Jogou 2 Copas do Mundo. O cara tem final de Copa do Mundo. Mesmo que jogando como lateral em 2014, jogou uma final de Copa do Mundo. Campeão, então não vai ter esse cara. Campeão pelo Estudiantes também, né? Ainda como lateral, né? Jogou as 2 Copas do Mundo como lateral. Acho que campeão naquele time de 2009 do Estudiantes da Libertadores. Jogando como lateral, até algumas vezes como ala, né? Acho que, se eu não me engano, na final o Estudiantes chega a jogar com 3 zagueiros, jogava como ala, era garoto ali. E como sabia, né? Por isso depois que ele ganha espaço na seleção argentina, ele joga no Sporting, joga do Manchester United, chegou a voltar para o Estudiantes e depois acabou acertando com o Boca. E tem uma punição de 5 jogos, ele vai jogar só a última partida da fase de grupos. Então o Boca, desde que se desenhou esse grupo com o Corinthians e o Deportivo Cali, que é um time que incomoda, não era tão simples não a situação do Boca pelos desfalques, né? Porque são desfalques pesados. Tem aí 3 jogadores muito importantes, né, com suspensões longas, né? E agora, depois, quando ele perdeu o Rossi machucado, deu sorte que foi já no segundo jogo ali, contra o adversário mais fraco, mas o Garcia nas primeiras rodadas não podia jogar também, né, que é o segundo goleiro. E o Rossi, por exemplo, quando eu falei da vitória sobre o River no Superclássico, o Rossi foi o melhor em campo naquele jogo no Monumental. O Rossi foi recentemente convocado para a seleção argentina. Também não está o goleiro. Por mais que o Garcia tenha feito boas partidas e hoje não é uma discussão, não é tratado como um problema ter que jogar o Garcia contra o Corinthians, ele não é o melhor goleiro do elenco, né? Então pode estar bem, mas não é o melhor goleiro do elenco. Então tu não tem os 2 zagueiros titulares e não tem o teu goleiro titular, além disso. Caraca, o Boca vem, mano, destroçado. É a impressão que dá, assim, contra esse Corinthians. Continua, mas só uma última, não sei se o Cristiano precisa. A última vez que o Boca caiu na fase de grupos foi aquela 94, que tomou 6 do Palmeiras, caiu pro Cruzeiro 94. Do Ronaldo, né? Que era naquela época ainda, quando o futebol argentino seguia o calendário europeu, tendo apertura e clausura, né? Então o Boca foi campeão do Apertura 92, que não valia a vaga para a Libertadores 93, aí para a Libertadores 94. Então o time que joga a Libertadores 94 2 temporadas depois, né? Já não era mais aquele time campeão, que o Boca em 92, quando foi campeão, foi um título histórico, porque ficou 11 anos sem ganhar o Campeonato Argentino. Venceu em 81, o time aquele do Maradona, do Metropolitano de 81, e só voltou a ganhar o Campeonato Argentino em 92.
Nesse meio tempo teve uma Supercopa em 88, 89, que foi campeão, mas não ganhou Libertadores de 81 a 92, não ganhava nenhum título local. Então foi um título muito importante. Aquele título de 92 foi tão importante que a Libertadores, que vinha logo depois, ela até ficou em segundo plano. E depois, sim, quando o Boca volta em 2000 e ganha, aí, bom, aí faz toda essa história recente que construiu no Libertadores, de estar sempre chegando, né, no mínimo quartas de final. Você diria nesse cenário que este Boca, até repassando uma pergunta do chat que a gente falou que a gente ia selecionar pelo menos uma aqui, do Matilino, que esse Boca nos últimos anos, a partir de 2018, certamente, né? É o Boca mais pressionado? Pressionado no sentido da comissão técnica ou a ganhar a Libertadores, assim, porque eu acho que depois de 2018 de perder para o River, o Boca é pressionado todos os dias. O Boca não tem paz desde 2018. É quase que uma bola de neve, então precisa ganhar. A pressão é maior. Precisa ganhar, é isso, assim, é uma obsessão ganhar a 7ª Libertadores. Seria uma obsessão, seria perfeito se fosse uma final contra o River. O jeito de acabar com esse fantasma se fosse uma final contra o River, ou no mínimo deixando o River pelo caminho. Porque não, mas foi o risco só final. É grande, né? O risco você pode tomar mais uma, né? É que se perder de novo, assim, sabe, já foi tão ruim. Sabe? Porque o Boca não é só 2018, né? Quando o Gallardo assume o River no segundo semestre de 2014. De cara tem um confronto de Copa Sul-Americana semifinal, o River elimina o Boca e conquista aquele título. Até então, o Boca jamais tinha sido eliminado pelo River numa competição continental. Nem Supercopa, Sul-Americana, Libertadores, nada. Nunca tinha sido. O River passa 2014 na semifinal da Sul-Americana e é campeão. 2015 tem o episódio do Gás de Pimenta, mas o River passa, é campeão. Aí vem a Libertadores de 18. E vem depois a Libertadores de 19 ainda, semifinal. Nesse período ainda teve uma Supercopa Argentina que o River foi campeão, então o Gallardo teve 5 mata-matas seguidos eliminando o Boca. Aí o Miguel Ángel Russo consegue um pouco uma resposta quando ele assume, porque ele consegue tirar o River de uma Copa da Liga Argentina, em 2020, e também da Copa Argentina. No ano passado, 2021, o Boca tira o River da Copa da Liga no primeiro semestre e da Copa Argentina no segundo semestre, nos pênaltis. Ambas nos pênaltis. Foram torneios nacionais, mas serviu pelo menos para isso. Pô, o Boca ganhou o mata-mata do River, né? Mas falta ainda a Libertadores. E essa pressão é constante pelo resultado, é constante para bater o rival e tentar ganhar a 7ª Libertadores, que, bom, mesmo que não seja contra o River, chega a 7, o River tem 4, né? E o Riquelme veio muito para isso, né? A eleição do Riquelme ela é para devolver o clube a essas grandes conquistas. Do Tevez, por exemplo, quando volta num alto nível. O Tevez 2015, ele é finalista da Champions League com a Juventus no primeiro semestre, e no segundo semestre está no Boca. E joga aquela Libertadores de 2016 e perde na semifinal para o Independente Del Valle. O Tevez voltou para conquistar a Libertadores, para repetir o que o Riquelme tinha feito em 2007, né? E não conseguiu. Caiu 2 vezes na semifinal e 1 vez na final. Ficou esse gosto amargo no final da carreira do Tevez, mesmo que ele tenha conquistado 4 títulos argentinos. Olha como são as coisas. Ele ganhou 4 títulos argentinos, 1 Copa Argentina em 5 anos, mas não ter conquistado a Libertadores ficou assim meio que uma arte de decepção do retorno do Tevez, né? Pelo nível, conseguir trazer um jogador que estava no auge na Europa e não conseguir ganhar a Libertadores. Então, o Boca, enquanto não ganhar uma Libertadores, ou pelo menos não tiver uma vitória grande sobre o River em Libertadores, a pressão vai ser sempre muito grande. E aí tem esse ingrediente a mais nesse ano, que é a pressão, o momento ser ruim, né? O Batalla está pressionado também tem o Batalla pressionado. Em outros momentos, talvez não tivesse isso, né? O treinador pressionado a esse ponto, mas agora tem esse ingrediente também. E tem os desfalques, né? Que tornam o Boca hoje tem dificuldade para classificar, né? Se perder para o Corinthians amanhã, a classificação vai ficar difícil, porque depois vai ter ganhado o Corinthians na Bombonera. É na Bombonera sim, mas continua com os desfalques, né? Não vai ter a zaga titular, talvez não tenha o goleiro titular, não vai ter o Vija, também na Bombonera. Então esses confrontos com o Corinthians, o Boca precisa ganhar um. Acho que Boca e Corinthians, se os dois pudessem assinar, cada um ganha o confronto em casa, os dois classificam sem problema nenhum. Eu acho que daí os dois classificam, né? Mas se alguém não ganhar, se um ganhar os dois, ele mata o outro, né? Não tem como se recuperar perdendo as duas. Então, pelo menos um empate, eu acho que o Boca precisa para ter alguma tranquilidade para depois para bom. A sua fala de que o Boca jogando em casa tá meio lamentável, pois é, nessa temporada, né? Já como corintiano me dá um ânimo aí. Tem isso, né? Tem esse. Talvez até um jogo favoreça mais, né? De amanhã, na verdade. Exato. Talvez esse jogo de trânsito. É que também quando eu falo do jogo fora de casa favorecer mais,
não tem o Vija, né? Porque o Vija fez o gol contra o River no Monumental, o Vija fez a jogada do cruzamento pro gol do Advíncula contra o Estudiantes fora. Então esses 2 jogos grandes que o Boca ganhou fora, participações importantes do Vija, que é um jogador que tem uma capacidade enorme de atacar espaço, mas não vai ter esse cara. Talvez tenha o Sálvio, que está tentando se recuperar, o Sebades para o segundo tempo. Então tem esse problema também, que o Boca, que está sendo forte fora de casa na Copa da Liga Argentina, ele não tem a principal arma para jogar no contra-ataque, que é o Vija. Perfeito. É isso aí, Humberto. Cristiano, a gente tomou até muito do seu tempo. Eu tinha prometido falar para você 10 minutinhos. Foi mal, um papo maravilhoso, pô. O chat te adorou. Não, é sempre bom, é sempre bom. Bom demais, bom demais. Brigadão aí pela participação. A casa é sua, você já sabe. A gente vai combinando aí novas participações e um abração. Vamos lá, de repente a gente combina para antes do próximo jogo, da volta, ver como é que vai estar a situação até lá. Daqui a pouco os dois chegam com a vaga encaminhada, daqui a pouco pode ser um mata-mata, né, naquele confronto, para definir quem classifica. Mas acho que para Libertadores o ideal seria que passasse o Boca e o Corinthians, né, para ter os 2 gigantes sul-americanos no mata-mata. Ainda que, como o Jonathan e vários outros aí do chat estão falando, tá chegando um pior que o outro aí nesse confronto Boca e Corinthians e Boca. Não é o momento que se esperava, né? O Boca até teve essa vitória contra o Central Córdoba, mas ela teve uma coisa emergencial, né? Para não ter o risco do Batalla ser demitido entre o sábado e a terça. Mas ela não sustenta um resultado ruim, com atuação ruim contra o Corinthians, por exemplo. A pressão vai ser muito grande em cima dele se isso acontecer.